poucas alternativas. Vire-se. Olá, Juca, Marinha, todos e todas que nos veem e ouvem. Olha, as opções são. Tem uma opção que não cabe aí, porque são 4 opções sempre. Qual foi a última opção que você falou? Deu para o gasto. Não deu para o gasto, seria a Nem quinta isso. opção. A quinta opção seria não deu para o gasto. Porque, curiosamente, aquela boa impressão que ficou depois do jogo contra o Senegal foi por água abaixo agora contra a Tunísia. E o que a gente esperava do Senegal, a gente viu na Tunísia. Não é que a Tunísia tenha jogado bem, a seleção jogando pedra em santo. Também a seleção não jogou tão mal assim, mas não jogou bem. E a Tunísia soube se armar, é um time que soube se defender, neutralizar o time do Brasil. Quando o Senegal, que é um time que tem mais potencial, então tentou jogar mais para frente e não conseguiu. Algumas baitas decepções. Baitas decepções. Aliás, termina o ano. Se a gente pegar. Eu não sei se o Rubens já passou para você aí. Qual é o número de derrotas, vitórias? Qual é como é que foi a temporada brasileira deste ano, que se encerra agora com a seleção brasileira? A seleção só joga em março, né, contra a França, não sei mais o que. Mas tem umas decepções, porque tudo indicava, depois do jogo contra o Senegal, que estava tudo praticamente resolvido. As dúvidas eram talvez um centroavante, que o Pedro ainda não foi testado, ou o Roque Júnior, que teve uma chance hoje, mas não teve grandes oportunidades. Teve um pênalti também, meio esquisito. Mas, as laterais, mas a gente achava que o Wesley já tinha um lugar garantido, né? Na reserva do Militão, porque o time que ele quer, supostamente, é com o Militão na direita e o Gabriel Magalhães como quarto zagueiro. Aliás, há uma maldição dos 4 zagueiros da seleção brasileira. O Gabriel Magalhães se contundiu no último jogo. E vai ficar fora do Arsenal, vai fazer muita falta lá, uns 2 meses. Porque além de ser um grande zagueiro, ele faz muito gol. Antes da convocação, a convocação que era para ser, era aquele grandalhão, o Alexandro, que joga na França, que também não foi porque está machucado. E o Militão jogou na primeira partida de lateral direito, agora foi para o lugar do Gabriel Magalhães, sai machucado também. Quer dizer, o negócio é a maldição da quarta zaga. Mas vamos lá por partes, como diria o esquartejador. Esse Breno é um ponto de interrogação para mim. Toda convocação ele está. Toda convocação ele está. Ninguém vê ele jogar, só o Tafarel deve ver. O Bento. E ele vai pouquíssimas vezes. O quê? O Bento, você falou Breno. Ah, não, o Bento. Eu entendi Breno também. O Bento é um fenômeno. Porque as poucas vezes que ele teve para pegar na bola, as intervenções do Bento foram estranhas. Ele foi repor uma bola, chutou em cima do jogador do Brasil, quase que dá um gol para a Tunísia. E nas outras 2 oportunidades, pulou, pegou a bola, não conseguiu pegar de uma tacada só, pegou 2 vezes. Né? Eu não sei, mas o Bento me parece que é o jogador que é mais assíduo em convocações. Mas para não falar só mal, porque muita coisa me desagradou, como o Wesley, eu acho que desagradou a todo mundo, a incompetência do Brasil para varar uma defesa com 5 zagueiros, 4 no meio de campo, 4 no meio de campo, 3 zagueiros, sei lá o quê. É que vou falar de uma coisa boa e de uma troca na seleção brasileira. O protagonista da seleção brasileira não é mais o Vini Júnior. Parece que não é. É o Estevão. O Estevão é o novo protagonista da seleção brasileira. Não só porque mostrou como se cobra um pênalti, mas ele é insinuante, ele tenta, ele parte para cima. No final, chutou uma bola na trave que merecia entrar. No último lance do jogo. E o Vini Júnior tenta, dribla, consegue driblar uma vez, 2, mas não rende. E depois do Estevão, quem jogou bem também lá ali na frente foi o Rodrigo, não foi o Vini Júnior. Então, vamos dizer assim, nos 2 jogos que foram realizados por fim de feira para a seleção brasileira nessa temporada, o destaque foi o Estevão. Nos 2 jogos. E hoje mais do que nunca. Agora, empatar com a Tunísia, cá entre nós, não é um bom encerramento de ano. Seleção brasileira em 2025. Passa aqui Rubens Lisboa. 5 vitórias, 2 empates,
3 derrotas. Seleção brasileira com Ancelotti, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Não são números à altura de uma camisa pentacampeã mundial. Marrinha, você gostou, você amou, você odiou ou você acha que deu para o gasto a atuação da seleção brasileira? Muito obrigado por participar com essa gripe, que ainda bem que é um vidro nos separando. Pois é. Boa, boa noite, Juca. Boa noite, Trajano. Boa noite para todo mundo. Só para explicar, eu não tô triste com a seleção, não. Tô gripado mesmo, bem derrubado aqui com uma gripe. Mas enfim, eu não gostei. Acho que odiar é um certo exagero, mas não gostei. O Trajano já tratou de quem foi bem. O Estevão acho que foi o melhor em campo. E o Rodrigo também gostei. Teve ali uma desenvoltura jogando no meio. O Vinícius foi muito mal. E o Matheus Cunha também não foi bem nesse jogo, né? Ele vinha bem em outros jogos. Nesse aí eu achei que ele não foi bem. Bruno Guimarães também, que é um jogador meio termômetro do Brasil, também não gostei hoje. Ele vinha jogando muito bem pela seleção, né? Então eu acho que teve esse desempenho. O Wesley também não foi bem, né? Podia até ter sido expulso no lance que saiu o gol da Tunísia. Ele perde a bola. O Abdi, o lateral esquerdo, dá a bola no Masturi, né? E o Masturi faz o gol sozinho no contra-ataque. Acho que o Brasil ali estava dando contra-ataque, jogando muito vertical, sem ter pausa, enfim, não estava jogando bem. E depois até começa a ter mais presença. A defesa da Tunísia joga muito fechada, com 5 atrás, tem aquele climão no estádio. Aliás, não sei se vocês perceberam, o estádio estava vaiando muito o Vinícius Júnior, né? Alguma implicância da torcida da Tunísia, aparentemente, com o Vinícius. Porque sempre que ele pegava a bola, ele era mais vaiado do que o restante do time. Não sei muito bem por quê, qual a explicação. Talvez a gente possa verificar depois. Mas ele, de qualquer jeito, não estava jogando bem, né? Tava insistindo muito ali com jogadas, às vezes que ele estava encaixotado em dois, ele todos ia pro drible, e quando passava, chutes totalmente equivocados, enfim, no geral, ele estava errando tudo o Vinícius. E eu acho que criou um problema aí, porque o Militão tá revelando uma certa fragilidade física, né? Toda hora ele se machuca e o Ancelotti está claramente pensando nele para a lateral direita, porque tanto o Wanderson quanto o Wesley, que são os dois outros convocados, não convenceram ele, né? Danilo entrou hoje meio com quebra-galho, mas eu acho que ele pensa mais no Danilo como zagueiro. Então eu acho que tem uma questão aí para a lateral direita. Na lateral esquerda, se o Alexandre estiver inteiro e ainda tem o Douglas Santos, eu acho até que ele tem uma confiabilidade maior, digamos assim. Mas eu achei a seleção muito estática na frente, né? O Rodrigo ainda se mexeu, Estevão foi bem, de fato, mas o Vinícius muito estático na esquerda, o Matheus também. Você não viu aquela mobilidade que você teve contra a Senegal. E você precisava mais de uma defesa da Tunísia, que é muito pouco vazada, né? Na eliminatória da Copa ela foi pouco vazada. Na Copa anterior também, eles fazem um jogo muito físico. Não é um time tecnicamente brilhante. Tem ali um 10 ainda que sabe jogar bola, mas o resto é tudo meia boca, meio perebão. Mas jogadores que fisicamente é, sabem criar um confronto físico ali e que a seleção se sentiu desconfortável. Não achei que ela fez um jogo, não. E esse segundo pênalti aí, não achei que foi. O Eu no também não Vitor achei Roque. que foi, não. Só uma outra coisa, Ele ganha Marrinha. a disputa de bola, aí o zagueiro meio que dá uma pegada nele, mas achei muito frágil. Agora, no primeiro, eu achei que teve dois pênaltis, porque o Matheus Cunha foi agarrado dentro da área e sofreu ali um golpe Foi um de. bololô danado aquela hora também. Não, Todo mas mundo aquilo ali se eu achei fudeu. pênalti. Esses agarrões, Trajano, o meu critério é o seguinte: o cara agarrar enquanto tá na disputa ali, antes da bola subir, beleza. Mas depois subiu a bola, tá chegando, ele continua agarrado e joga o cara no chão, aí tem que dar pênalti, né? Não, mas Então o eu achei. curioso é que Mas ele não marcou nenhum agarrão, ele marcou foi a mão, né? não, ele marcou a mão, exatamente. Ele marcou a Marcou mão a que aí mão. você vai olhar depois e de fato teve uma mão. Então teve dois pênaltis no mesmo lance. O Estevão bateu bem. E o Paquetá, eu não entendi. Ele quis bater no estilo Neymar, né? Só que o goleiro não saiu. Ele foi dar uma paradinha, o goleiro não saiu, ele ficou meio com cara de bobo e bateu de qualquer jeito para fora. Eu acho que foi isso que aconteceu. Deveria ter batido o Estevão, já que tinha batido bem no primeiro pênalti. O Pois Juca e é, Marrinha, vocês não acharam também que a seleção jogou em banho-maria, um pouco sem alma, sem entusiasmo, sem Segundo tempo, sim, vigor? Trajano. Ah, Primeiro, segundo menos. Mas tempo? segundo, sim. O segundo, eu acho, o jogo foi muito chato, né? Ficou morno. O primeiro ainda teve Vamos morno, né, no mais segundo tempo? movimentação. A Tunísia estava mais inteira. A Tunísia foi morrendo e o Brasil foi meio que largando do jogo. Esperando ser decidido. Podia ter sido decidido naquela lance bonito do Estevão no final, que ele era o cara mais interessado no jogo, aparentemente.
Pois é, a única coisa que eu achei de positivo na atuação da seleção brasileira foi esse aspecto que o Zé Trajano chamou atenção, que é exatamente o protagonismo ser do menino. O menino que tem 18 anos, que parece que tem 28, tomou conta da seleção brasileira, fez um primeiro tempo exemplar, bateu um pênalti de maneira que eu não consigo entender, porque e é aí que eu consultei vocês dois, que são mais velhos, têm mais experiência, como é que alguém que bateu aquele primeiro pênalti não bate o segundo? Porque o Ancelotti disse que era o Paquetá para bater. Eu não consigo entender. Não Eu consigo acho que tem entender. que testar o outro, porque já viu que ele bate tão bem, vamos Ah, ver o mas, outro. Zé, tá 1-1, não é hora de testar. É hora de ganhar o jogo. Se tivesse 3-1, tudo Depende do bem. ponto de vista. Você está testando ou quer ganhar o jogo? As duas coisas Eu cabem quero também. sempre ganhar o jogo. E eu também não consigo entender a presença